Bom, vamos agora ao sétimo e último ponto, que não seria de se surpreender se considerássemos talvez o mais importante e não muito fácil de ser compreendido. João da Cruz tem falado sobre isso. Teresa de Calcutá viveu essa experiência, mas não é um conceito teórico, né? É algo que está além daquele conceito que usualmente se diz, né? Dentro da cultura cristã, da igreja cristã, dos contextos de provações e de desertos. Não, é algo que está para além disso. Só pode ser compreendido dentro do contexto estabelecido pelo místico João da Cruz. Então vamos. Sétimo ponto, a experiência da noite escura. É impossível aprofundarmos temas de espiritualidade sem abordarmos de forma séria e responsável a experiência da noite escura. É impossível adentrar a experiência verdadeiramente mística sem ter vivenciado e sem ter conhecido o que significa a dor interior silenciosa, jamais compreendida e jamais anunciada. O desespero de ser rejeitado ou aparentemente rejeitado pelo único que realmente importa. A experiência de ter sido abandonado e esquecido por Deus. A experiência de ter sido negligenciado por Jesus. Onde as orações não são mais ouvidas, a leitura bíblica e qualquer atitude devocional torna-se impossível, as consolações são suspensas e a própria identidade é perdida. Para quem não viveu a noite escura, será extremamente fácil diagnosticá-la como algo semelhante aos desertos da fé e às provações que são próprias da caminhada de qualquer cristão, ou até mesmo como queixas mirabolantes e desnecessárias, ou como falta de coragem e de brio, falta de coragem cristã. Para quem está passando por essa experiência, mas ainda não conhece a sua importância na tradição mística, será fácil confundi-la com depressão ou com a possibilidade de Deus não existir. Quer dizer, o agnosticismo também é bastante possível nessa experiência. Basta ver, por exemplo, a obra do teólogo que fala sobre as cartas de Teresa de Calcutá, né? E o livro é Vem e Seja a Minha Luz, é o nome do livro, né? É um livro lançado recentemente, né? Que tem toda uma teologia baseada nas cartas de Teresa de Calcutá, uma mística bastante recente, né? Do 20, cujo título é Venha, Seja Minha Luz, que é o chamado que ela ouviu de Cristo, né? A história, os escritos mais impressionantes da Santa de Calcutá, de Brian Kolodjechuk. A pronúncia eu não verifiquei a pronúncia correta, mas de qualquer modo, esse é o título, Venha, Seja Minha Luz, publicada pela editora Thomas Nelson Brasil. Esse livro. E temos aqui a obra completa de João da Cruz. Do Carmelo Descalço. Certo? Que reúne todos os escritos de João da Cruz, que é um doutor da igreja, né? Assim como, por exemplo, a própria Teresa de Ávila, que conviveu com João da Cruz, né? São grandes doutores e místicos importantes da igreja, né? Eu acredito que o protestantismo também pode aprender muito com isso, né? Até mesmo porque o protestantismo também contribuiu com o catolicismo, né? Basta ver os movimentos de renovação carismática que conferiu um novo sentido
aos relacionamentos e à própria liturgia das comunidades católicas nessa nova perspectiva recente, segundo a minha opinião. Então aqui encontra-se reunido Editora Vozes, Petrópolis, né? Essa aqui é a 7ª edição. Nós temos aqui as principais obras, ou melhor, a totalidade de suas obras, né? Cujas mais importantes são Noite Escura, primeiramente Subida do Monte Carmelo, depois Noite Escura, depois Cântico Espiritual e depois Chama Viva de Amor. São os 4 grandes tratados de João da Cruz, que são tratados comentários místicos baseados em seus poemas, né? E é um livro muito denso, né? É um livro que pode estudar uma vida inteira, né? E também tem outras obras menores. É muito importante alguns poemas, como por exemplo os romances trinitários e cristológicos, né? Deveria ser obrigação também sua leitura por todos que querem se dedicar à espiritualidade e à mística. Inclusive a obra, ao conceito de Noite Escura, eles têm sido tratados de maneira um pouco assim, sem aquele adensamento necessário dentro do contexto da obra de João da Cruz, né? A Noite Escura era uma experiência extremamente forte, extremamente... por exemplo, se você for ver no âmbito da escritura veterotestamentária, Jeremias. Impressionante Jeremias quando ele escreve Lamentações 3. Aquilo é a experiência da Noite Escura no âmbito do Israel Antigo, né? Lamentações 3. É a mesma experiência. Não é algo diferente disso. Então esse agnosticismo não é aquele agnosticismo da rebelião contra a transcendência, mas é justamente o contrário. Basta ler as cartas de Teresa de Calcutá para entender bem isso. O que a pessoa que está vivendo essa experiência? O que ele não sabe ainda é que a Noite Escura não é a depressão, tampouco o agnosticismo. Trata-se de uma experiência conhecida, pela qual passaram todos os grandes santos e os grandes místicos da história cristã, como João da Cruz, Teresa de Ávila, Paulo da Cruz e Teresa de Calcutá. Trata-se de uma experiência imprescindível para a ciência de santidade que o forjará para dizer algo de relevante ao mundo, no âmbito da espiritualidade. Trata-se de uma purificação necessária para se atingir a união mística. Aí o nosso amigo protestante, né, que também eu também pertenço à comunidade protestante, né? O que nós vamos perguntar? Mas por que nós não temos assim um relato assim semelhante dentro do protestantismo? Bom, primeiramente o protestantismo ele é um movimento forte, né? Muito importante dentro da história da igreja, não pode ser subestimado. Porém, o grande problema do protestantismo é um certo humanismo que chega a ser estrutural, né? Que ele chega um pouco a corroer, não seria corroer, mas ele chega a distanciar um pouco essa perspectiva da mística, né? Da própria o conceito de contemplação, de arte, né? Aliás, o conceito de arte ele tem se renovado, mas arte sacra, né? A história é sacra, né? Então esse conceito de sacralidade que é o que não é tão forte no protestantismo. John Wesley, até mesmo o grande John Wesley, que também poderia ser considerado um místico, ele teve dificuldade de compreender o sentido da Noite Escura e ele escreveu sobre isso em um dos seus sermões, né? Depois eu posso pegar a referência. Ele discorda desse conceito de Noite Escura de João da Cruz. Deixa
O grande John Wesley teve dificuldade de entender esse conceito. Nós vemos que não é um conceito muito simples, mas ele pode ser estudado. Trata-se de uma experiência, como já foi falado, né? Trata-se de uma purificação necessária para se atingir a união mística. Certo. O que diferencia a mística cristã do ocultismo e da espiritualidade da nova era é a maneira pela qual ela se relaciona com Deus. Em primeiro lugar, o conceito mais importante da espiritualidade da nova era é o panteísmo. Se o panteísmo for derrubado, a nova era jamais poderá subsistir. A morte da nova era é o mais absoluto e radical monoteísmo. Se Deus não é um ser único, e a Trindade jamais nega a unidade, credo de Atanásio, transcendente e pessoal, a relação com Deus não pode ser estabelecida. Se Deus é uma energia, uma força cósmica ou a própria natureza, logo é impossível existir qualquer tipo de relacionamento. O Deus do cristianismo é um Deus concreto, o Deus das relações. Ou conforme Mark Ivan Rupnik, que escreve o livro O Discernimento, um teólogo ortodoxo, que ele vai dizer também que esse Deus concreto, esse Deus é um Deus que possui um rosto, né? Embora nunca visto. Por isso que nós dizemos Deus das relações. Como já falando, né? Infelizmente, alguns movimentos sectários de dentro do cristianismo, tanto católicos como protestantes, têm difundido a ideia de que a mística cristã está relacionada à espiritualidade da nova era e à espiritualidade das religiões politeístas orientais. Movimentos sectários e fundamentalistas, mas não ortodoxos. Isso é um desserviço à comunidade cristã. A mística cristã não foi influenciada pelas religiões orientais, como o hinduísmo, o taoísmo e o budismo, do mesmo modo que Jesus não foi aprender espiritualidade na Índia. Tampouco o cristianismo foi influenciado pelas religiões de mistério pagãs, ou pelo culto ao Deus solar, como sem nenhuma base histórica em algumas correntes se dissemina, né? Aliás, todo mundo assiste aquele filme, quando assiste o filme, aquela série de filmes Zeitgeist. Então, nossa, Então, quer dizer, se o cristianismo foi influenciado pelos deuses solares, então nós temos sérios problemas, né? Mas, quando nós vamos ver os teólogos que já refutaram esse filme, né? Aliás, tem apenas teólogos, até mesmo grupos do próprio sectarismo tem refutado, né? Meio que não é algo tão, assim, impactante, tão, assim, desafiador como parece, né? Porque até o próprio William Lane Craig, ele fala muito sobre isso, da grande falácia de dizer que o cristianismo foi influenciado pelo culto ao Deus solar. Não existe uma base histórica por isso, até mesmo porque, conforme o Craig diz, o cristianismo ele tem uma base inicialmente puramente judaica, né? O conceito judaico é muito diferente do conceito dos deuses pagãos, até mesmo porque os judeus eles abominavam a religiões pagãs, né? Muito bem. A espiritualidade cristã é profundamente original e possui bases próprias, diferente da espiritualidade oriental ou até mesmo islâmica, como o sufismo, por exemplo. Ela se caracteriza por um relacionamento que existe entre Jesus e a igreja, conforme a teologia joanina e paulina. E também são teologias místicas, né? O motivo pelo qual a mística cristã mais profunda hoje é evitada não é a preocupação com a nova era, mas trata-se de um sentimento que possui raízes filosóficas e históricas mais antigas, isto é, o renascimento, o antropocentrismo, o humanismo, o racionalismo e o iluminismo,
que varreu toda a expectativa em relação à geografia mais profunda. Eu sou defensor da geografia protestante, que deve ser erigida, certo? Instaurando um sentimento nocivo e anestesiante, onde os santos são subestimados e toda experiência mística é necessariamente descartada, onde confunde-se a geografia com idolatria. Instaura-se a cultura do medo e a imposição tirânica do secularismo. Temem-se os santos, mas não se teme a alienação em relação a Deus. Ou, para se resumir em um aforismo simples, Nietzsche é admirado e Francisco de Assis é temido. Obviamente, algo está errado com a nossa cultura. Digo isso como um cristão protestante convicto, mas que também ama a história da igreja em toda a sua totalidade, sem rupturas. É impossível que a igreja avance sem reconhecer a importância estrutural e fundamental dos místicos, dos quais a nossa cultura está impregnada. A teologia humanista, mesmo que aliada à filosofia, se continuar humanista, não dará conta da transformação da cultura e jamais inspirará a sociedade. Na realidade, o humanismo ele não resolve o problema, ele é apenas um anestesiante. Né? Jesus foi muito mais do que um humanista. Né? Somente a noite escura poderá inserir-nos na espiritualidade mística e fazer-nos compreender o seu significado, que vai muito além de uma curiosidade teológica ou literária. Encontramos o seu conceito nos escritos de João da Cruz, monge espanhol do 16, nos seus tratados Subida ao Monte Carmelo e Noite Escura. Então é interessante nós lermos os comentaristas, né? Por exemplo, Wilfred Stevenson, um carmelita, escreveu uma obra importante sobre a Noite Escura de João da Cruz, embora no final do livro ele traça ali um flerte com uma espiritualidade um pouco mais próxima do panteísmo. Né? Infelizmente, mas há algo muito interessante no livro. Porém, não tem como compreender o que é essa espiritualidade mística de João da Cruz, sem ler o próprio João da Cruz, enfrentar a dificuldade do seu pensamento. Não é algo tão acessível, mas muito necessário para a igreja, para a própria cultura. São obras densas que apresentam grande complexidade e dificuldade de assimilação, mas que precisam ser enfrentadas e precisam ser lidas. Até mais do que isso, né? Estudadas. As duas outras obras-primas de João da Cruz são Chama Viva de Amor e Cântico Espiritual. Porém, para além desses 4 grandes tratados, tudo o que João da Cruz escreveu merece ser estudado. Mas por que dizer que João da Cruz é tão importante? Aí, nesse caso, precisamos primeiro ler e compreender. Nós, depois, em breve, faremos nossos cursos, né? Nossa escola, né? Que nós iremos anunciar, inaugurar em breve, tratando sobre temas de espiritualidade e de filosofia mística. E nós também estudaremos João da Cruz de maneira bastante responsável. Né? E também outros grandes místicos, filósofos, etc. João da Cruz está para a música, assim como Johann Sebastian Bach. Aliás, João da Cruz está para a mística, assim como Johann Sebastian Bach está para a música. Teresa de Ávila também erigiu grandes monumentos à espiritualidade cristã. Teresa de Lisieux também se destaca entre os grandes místicos do cristianismo.